E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 30, Herança e Eutanásia. Ainda não voltaram a mim da profunda surpresa, quando Salústio se aproximou informando Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou. Mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Gente, vocês perceberam que no mundo espiritual, assim como aqui com a gente, existe uma hierarquia, tudo precisa ter autorização, etc. Tal. Só que lá funciona a ordem moral, né? Aqui não. Aqui é a lei do mais forte, é quem tem mais dinheiro, é bem diferente. O materialismo impera, quem tem mais poder. Lá não. É a lei moral, é a verdadeira meritocracia, tá bom? Que é a lei moral. Enquanto o mensageiro se despedia apressado, a enfermeira bondosa acrescentava dirigindo-se a mim. Você verá que filha dedicada. Não decorrera 1 minuto e Paulina estava diante de nós esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Narcisa apresentou-a delicadamente e sentiu talvez que poderia confiar na minha presença. E perguntou, algo inquieta. E papai, minha amiga? Um pouco melhor. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável. Nem ele nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Então, gente, vocês veem que, como eu disse no capítulo anterior, se a gente não eleva os nossos pensamentos, se a gente não eleva a nossa faixa vibracional, se a gente não luta contra os maus pensamentos, a má vibração, eles tomam conta da gente. E a gente vai continuar no ódio, vai continuar com toda essa parte material, o egoísmo preponderante. Então nós temos o tempo todo que estar brigando contra isso. Narcisa nos convidou a acompanhá-la minutos após. Tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Gente, quando André Luiz cita alguma fisionomia que seja diferente, ele fala muito em fisionomia cadavérica, fisionomia desagradável. Por quê, gente? Porque os espíritos demonstram exatamente em que linha de conduta, em que linha magnética, né? Eles estão. Se eles estão numa linha perturbada, é evidente que o espírito vai estar demonstrando uma fisionomia desagradável. Se ele está numa linha de paz, de amor, de harmonia, né? Uma faixa de pensamento elevada, é evidente que ele vai estar transmitindo, né? O corpo, né? No caso a fisionomia, vai ser uma fisionomia de agradável, de paz, né? Olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Outra coisa, ó, você vê que ele vencer as vibrações inferiores que me dominaram. É evidente que aquilo que a gente está sentindo, a gente transmite para o nosso irmão também. E se o nosso irmão não estiver preparado, ele capta essas energias negativas da gente. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se meus raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio, deveria ser horrível meu semblante de desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Então André Luiz entendeu
que ele chegou no mesmo estado desse irmão, porque ele chegou em estado de perturbação, então ele devia estar com a mesma fisionomia dele. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Através do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor sente-se melhor? Ai, ai, gritou o doente. Não posso esquecer o infame. Não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, papai. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Meu filho? Nunca, nunca. É criminoso, sem perdão, filho do inferno. Paulina falava com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos, até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família, na criação, sob a bênção divina de um Pai único. Bom, aqui o tempo todo ela fala para o Pai que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, né? É a máxima de Jesus. Mesmo caindo naquela também de Jesus de amai os vossos inimigos, né? Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar. Perdoe Edelberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui deste leito, o Senhor envolve todos os nossos influídos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. Ou seja, vocês veem como a gente influencia diretamente, mesmo no mundo espiritual. Se a gente continua com essa raiva, com esse ódio com relação aos que estão encarnados, a gente transmite isso para eles também. E eles vão receber ou não, dependendo da faixa vibracional que eles estão. Pelo que Paulina falou, com certeza eles também estão com essa faixa de ódio, né? O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Ou seja, se ele elevasse o pensamento dele, melhorasse a faixa vibracional, ele provavelmente estaria ajudando a família que está numa luta lá judicial terrível, né? Mas eu leguei enorme patrimônio à família, desejando o bem-estar a todos. Paulina não o deixou terminar. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso senão nas expressões externas da vida. Ou seja, com certeza ele adquiriu essa fortuna
à base de muito sofrimento alheio, e isso serviu de exemplo para os filhos. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores dos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da Previdência, e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Debalde no outro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico, enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres. Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando as vantagens financeiras. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe a maneira de trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia da herança. Ou seja, se formaram, têm as profissões que poderiam estar fazendo e, no entanto, não estão nem aí, só pensando na herança. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: Maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado! Cale-se, pai. Tenha compaixão de seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salústio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo o custo de lágrimas. Daí a instante, retirava-me em companhia de ambas sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis. Voltando à intimidade, Narcisa disse: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso e legadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Esforçamo-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apresentar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com expressivo gesto, Narcisa arrematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Fim do 30º capítulo, minha gente. E aqui no final, gente, assim, a maneira como ela termina, né? Então, Narcisa deixa bem claro que muitas vezes, quando nós criamos nossos filhos, nós criamos eles com um egoísmo imbuído neles, né? Embutido neles, porque nós damos demonstrações egoístas. Nós somos exemplos para nossos filhos. Então, nós temos que deixar o egoísmo de lado para dar uma boa criação. Nós temos que educá-los, na medida do possível, sempre no amor e na caridade e na fé em Deus, né? Muitas vezes, inclusive ela pontua, né? Muitas vezes essas heranças que são deixadas causam intrigas entre a família. Por quê? Porque o pai não deixou eles preparados para que, quando ele desencarnasse, houvesse, né, um entendimento, mesmo que tivesse muito dinheiro envolvido.
É isso então, minha gente. Fim do 30º capítulo. Lembrando, vão lá, inscrevam-se no canal, compartilhem, curtam, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis todo o conteúdo espírita para que cada vez mais isso fique, essa nossa querida filosofia fique mais conhecida entre a gente, né? Entre todo mundo, não entre a gente, entre todo mundo, né? Lembrando também que eu não edito os vídeos, está aí, eu erro na leitura, me dá branco, enfim, né? Eu não edito os vídeos e está aí com todos os erros. Muito bem, até o próximo vídeo, gente.